Meus irmãos, antes de a gente entrar no assunto da nossa lição, né, como introdução, quantos já tinham ouvido falar deste homem, José Manuel da Conceição? Quantos? Ah, bom número, isso é bom. Quantos de vocês já sabiam que ele tinha sido o primeiro padre, o primeiro pastor brasileiro separado para ser pastor? O primeiro, assim, que foi brasileiro de fato, que os outros eram americanos. Quantos sabiam? 1, 2... Bom, que bom, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais da nossa história presbiteriana, e isso é muito bom, quando nós olhamos para trás e observamos quem veio antes de nós, não só José Manuel da Conceição, como Boanerges Ribeiro, o próprio Simonton e outros mais que nós iremos estudar. Nossa lição de número 11, ela tem o título muito interessante, que vai de encontro realmente a este personagem que nós iremos estudar hoje. Servo sofrido, mas fiel. E este título serve muito bem para esses personagens que estamos estudando, e ele, de certa forma, confronta essa última geração de que ou ele é fiel, ou ele é fiel enquanto ele não sofre, e se ele sofre, então meio que titubeia na fidelidade a Deus. E é isso que a nossa lição vai nos ensinar. Então, quero fazer, já de introdução, um apanhado histórico de quem foi José Manuel da Conceição, por onde andou, algumas datas que são importantes para a gente poder, então, ir para os objetivos dessa lição. É importante sempre lembrar, quando nós estudamos, seja qual for o personagem, de Simonton a Boanerges Ribeiro, passando por José Manuel da Conceição e os mais atuais, é sempre bom a gente lembrar que o protestantismo ele começou a ser implantado de fato no Brasil com a chegada de um missionário congregacional, o escocês Robert Reid Cayley. Alguém já ouviu falar nele? Não? Ele foi um dos implementadores da escola bíblica dominical no Brasil. Ele chegou no Rio de Janeiro em 1855, foi o primeiro missionário presbiteriano a chegar no Brasil, e o primeiro missionário que chegou no Brasil, de fato, foi o Simonton, né, o Ashbel Green Simonton, em 59, por isso que nós comemoramos o nosso aniversário, dia 8 de agosto de 59, foi quando chegou o Simonton, então nós comemoramos o aniversário da IPB, dia 8 de agosto, que foi a data que Simonton chegou ao Brasil. Então, o Cayley veio antes, no Rio de Janeiro, 4 anos antes, mas presbiteriano de fato, mesmo um missionário com a intenção e as ideias de abrir um trabalho presbiteriano, foi Simonton em 59. O cunhado de Simonton, Alexander Blackford, chegou no Brasil em 60, juntamente com Franz Schneider, em 61. Todos eles foram enviados pelas igrejas presbiterianas do norte dos Estados Unidos, a PCUSA. Só para informação, esta igreja, a PCUSA, que foi tão abençoada, que enviou Simonton, que enviou recursos financeiros, uma igreja extremamente missionária. Hoje, infelizmente, nós rompemos os laços com ela devido ao seu liberalismo teológico. Hoje ela ordena sacerdotes homossexuais, ela se perdeu teologicamente a PCUSA, então a IPB rompeu os seus laços com a PCUSA, que seria a igreja-mãe, devido ao seu liberalismo teológico. Então, em pouco tempo, já havia algumas igrejas presbiterianas no Rio de Janeiro, em São Paulo principalmente. Em 1870 foi fundado o que é hoje uma das mais importantes universidades brasileiras, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tinha o nome de Escola Americana, depois Colégio Mackenzie e agora Universidade Mackenzie. Mais tarde chegaram os missionários metodistas, em 67, os batistas, em 1881, e em 1865, nós tivemos a ordenação do primeiro ministro evangélico brasileiro. Primeiro que foi de fato brasileiro. Até então, os outros eram americanos que dirigiam essas igrejas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas o José Manuel da Conceição foi o primeiro ministro a ser ordenado
e esse primeiro-ministro brasileiro, de fato. Então, quando nós olhamos para a vida do ex-padre José Manuel da Conceição, nós temos que olhar também para a história e tentar entender tudo o que está em volta. E o protestantismo, desde a época do Império, ele se instaura, ele se estabelece nos grandes centros urbanos. Isso era uma característica do presbiterianismo. Ele procura sempre se estabelecer nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, depois as capitais nordestinas. E esses missionários que procuravam levar a fé protestante por interior do país tinham dificuldades, nós vamos enxergar aqui na vida do reverendo José Manuel da Conceição, porque já que a igreja ela tinha como intenção se firmar nos grandes centros, os missionários eles se desbravavam no interior e nas pequenas cidades do país. E um dos casos desses muitos missionários que desbravou as fronteiras saindo dos grandes centros foi o caso do reverendo José Manuel da Conceição, que acabou levando o evangelho no estado, no sul dos estados, no sudeste, no centro-oeste, e ele desbravou, então, cidades pequenas, como nós vamos enxergar, muitas delas, inclusive, aqui em Minas Gerais. E nós vamos ver que este homem, lá em 1865, quando ele é ordenado pastor, ainda hoje nós vamos ver, atuando no Brasil, discípulos que foram alcançados através da pregação e da obra missionária de José Manuel da Conceição, nomes famosos, inclusive. Bom, quem foi o reverendo José Manuel da Conceição? José Manuel da Conceição nasceu na cidade de São Paulo em 11 de março de 1822, quase perto do meu aniversário, tendo sido batizado 13 dias depois no catolicismo. Ele tinha pais portugueses, era muito comum filhos que eram brasileiros de pais portugueses devido à colonização, que ainda era forte. 2 anos mais tarde, a família de José Manuel da Conceição muda-se para Sorocaba, onde ele foi criado e educado pelo seu tio-avô, o padre José Francisco de Mendonça. E José Manuel da Conceição tinha esse grande desejo de seguir o sacerdote, a exemplo do seu tio-avô. Então, ele tinha um espelho ali do seu tio-avô, e ele, então, desejava muito seguir o sacerdócio, desejava muito servir a Deus. Então, ele vem para São Paulo, frequenta aí um curso anexo da Academia Jurídica, onde ele estuda a teologia de 1840 a 1842. Assim, ele conhece também, dentro desse tempo, ele conhece o frei Joaquim do Monte Carmelo, que foi seu amigo e defensor até o final da vida. Então, isso é muito curioso, como esse frei, mesmo após a conversão de José Manuel da Conceição, ele vai continuar sendo amigo e vai continuar defendendo o José Manuel da Conceição. Em abril de 1842, ele recebeu as ordens menores da Igreja Católica, inclusive a de subdiácono. Pouco tempo depois, ele e o tio-avô apoiaram uma revolução liberal, o que retardou sua ordenação. Então, devido a esse contratempo, ele não recebe a sua ordenação de sacerdote católico devido a esse envolvimento dele com a Revolução Liberal, que acontece aí no século XIX. Passou a exercer suas atividades religiosas em Ipanema, no Rio de Janeiro, localidade aqui em Sorocaba, próximo a Sorocaba, ali nas regiões circunvizinhas, onde ele instalou a primeira fundição de ferro de Brasil, onde foi instalada, a primeira fundição de ferro do Brasil. Então, essa parte de Sorocaba, bom, vocês não conhecem ali, Sorocaba, as circunvizinhos, ali você tem Ipanema, você tem Serquilho, você tem várias cidadezinhas pequenas, onde o José Manuel da Conceição e os outros missionários desbravam, eles vão entrando ali e levando o evangelho de casa em casa, de porta em porta, de pessoa em pessoa. Tá? Nós vamos ver isso ainda mais para frente. Então, desde jovem, aos seus 18 anos, a história diz que o José Manuel da Conceição ele trava uma luta com as Escrituras. Então, ele vai descobrindo conflitos entre os seus ensinos
e em certas práticas da doutrina da igreja a qual ele fazia parte. Então, ele vai lendo a Bíblia e vai tendo esses conflitos, vai se deparando com aquilo que ele lê e aquilo que ele vê. Então, é uma luta que ele vai vivendo, que ele vai descobrindo algumas coisas que não estão certas, algumas coisas que estão agindo diferente do que ele está vendo. Tá? E isso acontece quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não consegue chancelar ou consegue ver com olhos naturais erros cometidos pelas igrejas ou pelo falso evangelho. E em uma ocasião ele era ousado, viu, irmãos? Ele era uma pessoa muito ousada, uma pessoa muito verdadeira na sua fala, e isso causou um pouco de problema para ele. Uma dessas vezes, o professor de desenho dele, o francês Carlos Léon Baillot, por tê-lo visto andar na igreja com boné na cabeça, ouviu dele palavras que nunca esqueceu. E o professor disse: menino, aprende em tua Bíblia a distinguir a alegoria da religião. O fim da Bíblia é ensinar-nos a amar a Deus sobre tudo e depois amarmos uns aos outros como bons irmãos. Filhos de um Pai só que está no céu, ouves, meu menino. Então, ele vai se deparando com essas lutas que ele vai tendo e esses enfrentamentos. Ele, então, se relaciona com protestantes e sentiu-se muito atraído pela fé protestante, pela maneira como que os protestantes professavam a fé. Então, levado pelo bom testemunho da vida religiosa. Lembram? Os missionários que vão desbravando as nações, que vão entrando nas nações, seja aqui no Brasil ou em outras, eles são de linhagem puritanas. E os puritanos tinham uma maneira peculiar de servir a Deus. O puritano, ele era muito devoto, era muito comprometido com o culto. Então, o puritano, em certa ocasião a gente estuda sobre os puritanos, vocês vão perceber que eles entravam no local de culto e então não havia conversas, eles sentavam e tinham um silêncio ensurdecedor, e nesse silêncio era os puritanos orando a Deus para que o seu coração estivesse pronto para receber a palavra de Deus. Eles tinham um zelo muito grande pela obra do Senhor, pela casa de Deus. Era quase que impossível você entrar num culto puritano e ver uma desordem, batendo papo, ou pessoas conversando sobre outras coisas. Eles chegavam, entravam, sentavam e já, então, começavam a falar com Deus, a orar a Deus, preparando o seu coração. Alguns testemunhos da história puritana conta que eles conseguiam ouvir gemidos dentro na oração dessas pessoas, de tamanha a devoção e fé que essas pessoas tinham no culto a Deus. Então elas tremiam, algumas suavam na cadeira, no banco onde estavam, dentro das suas orações, porque o seu corpo era como se ele estivesse sendo impactado pelo que estava acontecendo internamente. Então, são esses que vão desbravando as nações, que vão levando o evangelho a várias nações. Então, esse exemplo de testemunho foi o que chamou a atenção do padre José Manuel da Conceição. Ele se sente atraído pelo testemunho. Em Ipanema, ele visita a família inglesa de Godwin e a casa dos alemães, impressionando-se com a maneira respeitosa como guardavam o domingo e com a prática da leitura bíblica e de livros religiosos. Isso era uma característica muito forte do puritano, dos presbiterianos que eram puritanos. Eles tinham um zelo pelo domingo, então no domingo não se fazia nada, não se divertia, não fazia outra coisa senão servir a Deus, ou na igreja, no local do culto, ou em casa com a família. Eles tinham, então, a prática da leitura devocional como hábito de família. Então, eles tinham hábito de leitura de livros. E notem, por que José Manuel da Conceição está impactado por isso? Porque é algo que ele não tem no catolicismo romano. Não tem a prática da Bíblia, até porque, nessa época, quem lia a Bíblia era lida na igreja em latim, e a maioria das pessoas não tinham acesso a livros bons, a não ser quem se dedicava ao sacerdócio, quem realmente estava dentro da igreja,
trabalhando na igreja para ser um sacerdote ou seguir alguma ordem assim. Então, leitura eles não tinham. Se a gente voltar no tempo, isso é uma questão histórica, o católico, mesmo muitas mulheres não sabiam nem ler, que era até proibido das mulheres lerem. Então, a reforma vem, conserta isso, a mulher agora pode ler, o clero, o povão agora pode ter acesso à Bíblia na sua própria língua e acesso a bons livros também, livros principalmente dos pais da igreja, entre eles Santo Agostinho. Então, ele é impactado por esse testemunho, isso chama muita atenção dele. Então, ele faz amizade aí com alguns protestantes, dentre eles o médico dinamarquês, o Dr. João Henrique Teodoro, esse é um personagem importante, com quem ele vai aprendendo a língua alemã, vai aprendendo a história alemã, dentre essa história, a história de Lutero, e vai aprendendo outras coisas, outras ciências do saber. Em 1844 e 1845, José Manuel da Conceição foi sucessivamente ordenado diácono e presbítero da Igreja Católica Romana, sendo enviado, então, para a cidade de Limeira. Ele começa a pregar mensagens evangélicas e a incentivar o povo a ler a Bíblia, sendo apelidado, então, de o padre protestante. Olha que interessante, né? Ele está lá a serviço da Igreja Católica, trabalhando, só que ele tinha uma maneira peculiar de ser. As mensagens dele não eram uma mensagem, a pregação dele não era uma pregação como a de um padre tradicional. Ele tinha uma maneira, até pelo seu relacionamento com os protestantes, ele tinha uma maneira mais viva de pregar, uma maneira mais interativa de pregar. E então, esse incentivo que ele dá ao povo a ler a Bíblia, a ler bons livros, o faz com que ele receba o nome. Não, esse padre aí, ele é meio diferente. Ele não é um padre, não. Ele é um padre meio protestante, parece muito com aqueles protestantes que ficam lá pregando. Então, ele acaba recebendo esse apelido que ficou para a história aí, o padre protestante. E preocupado com a situação, então, de José Manuel da Conceição, que está ganhando popularidade, que está saindo, do tradicional católico, o bispo Dom Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, então faz o quê? Passou a pegar ele e faz assim, não dá para eliminar ele, eu vou fazer o quê? Vou transferir ele de cidade para cidade. Então, era uma frequência transferir o reverendo José Manuel da Conceição de paróquia em paróquia. Então, ele vai de Limeira para Piracicabra, para Montemor, para Limeira outra vez, Taubaté, Ubatuba, Santa Bárbara, e, por fim, ele chega na cidade de Brotas, que é uma cidade importante aí no presbiterianismo no Brasil, onde ele chega aqui em 1860. Nesses anos, o José Manuel da Conceição, então, ele faz algumas coisas, ele não fica só de cidade em cidade, ele não fica só preocupado com o seu serviço. O que ele aproveita? Ele traduz, então, para os editores protestantes do Rio de Janeiro, os irmãos Lamer, e algumas obras que também o influenciaram, como a Nova História Sagrada do Antigo Testamento, traduzida em Ubatuba em 1856. Esses editores faziam vir da Europa livros que ele encomendava e lhe ofereciam outros, conhecendo assim as suas tendências reformistas. Então, ele contribuiu muito para a tradução de livros que não se tinham ainda na língua portuguesa. Então, esse relacionamento de José Manuel da Conceição com os protestantes, ele vai só se intensificando, ele vai crescendo, ele vai se fortificando, e o apelido dele cada vez mais vai fazer sentido, o padre protestante. Por quê? O relacionamento dele com os protestantes vai crescendo e vai se tornando algo que vai causar na Igreja Católica uma preocupação além do limite. Então, no semestre de 1863, José Manuel da Conceição escreve ao bispo Dom Sebastião Pinto do Rego sobre as suas lutas espirituais e foi nomeado vigário de vara, um cargo administrativo sem funções sacerdotais. Então, note, ele vai contar para o Dom Sebastião e falar assim, olha, estou passando por algumas lutas espirituais, porque agora, ao passo que ele vai se relacionando com os protestantes, e ele vai, então, se envolvendo, vai criar nele realmente essas lutas
vai procurar esse embate interno. E então ele procura o seu bispo, conversa com ele, e então esse bispo faz o quê? Pega ele, tira da paróquia e põe ele num cargo administrativo para que ele cumpra aí as funções sacerdotais e então se resolva da sua situação. Então ele adquire um sítio perto de Rio Claro, ali na cidade de Corumbataí, né, para onde ele se muda e fica lá por um tempo. No final desse mesmo ano, ele recebe a visita, e aqui uma visita muito importante, que vai mudar a vida do reverendo José Manuel da Conceição, que é a visita do reverendo Alexandre Blackford, né? E o Blackford vai acompanhado de Simonton e a irmã de Simonton, que depois vai se tornar esposa aí do reverendo, na verdade já era esposa do reverendo Alexander Blackford. Só curiosidade, eu estudava com... lá em Brotas, eles têm um carinho tão grande pelo reverendo José Manuel da Conceição e os primeiros protestantes, que a igreja de Brotas, quem cuida da igreja são 2 pastores alemãos, né? 2 pastores alemãos que tomam conta da igreja lá quando a igreja fecha. E o nome de um é Simonton e o nome de outro é Blackford. Eu achei isso muito engraçado. Até hoje eles estão vivos lá, os cachorros, tomam conta da igreja, a gente fala, estão guardados pelos 2 pastores alemão, nome de 2 pastores da nossa história brasileira. Eles têm um carinho muito grande pela história, então eles fazem questão de sempre lembrar desses nomes do passado para que não se esqueçam. E neste ano, então, ele recebe a visita desses missionários, tanto do Blackford quanto do Simonton, e eles acabaram de mudar para essa cidade, né? Tinham acabado de mudar para São Paulo, e ouviram falar, então, deste padre que está revolucionando aí o interior de São Paulo e as cidades vizinhas. E esse padre está tendo conflitos com a Igreja Católica, e então Simonton e Blackford vão até esse padre, porque sabem que já tem informações de que ele se relaciona bem com os protestantes, que ele prega parecido com o protestante, que ele é simpatizante ao testemunho e à fé protestante. Então, essa visita acontece, tá? E aí, essa visita muda, então, o caminho do reverendo José Manuel da Conceição. Então, após isso, segue-se uma correspondência assídua entre os dois, até que no dia 19 de maio de 1864, José Manuel da Conceição chega a São Paulo para se encontrar com Alexandre Blackford, conhece a esposa do Alexandre, a Elizabeth Simonton, que o convidou sem rodeios a se tornar protestante. Então, ou seja, o coração do homem já estava preparado, Deus já tinha preparado o coração do homem. Agora, depois de trocar cartas e trocar correspondências com o casal e com Simonton, então ele recebe o convite, vem para São Paulo, e aí a Elizabeth, que de boba não tinha nada, falou, já não está na hora de você se entregar realmente à fé protestante, a Cristo? Então, ela faz esse convite, e depois de várias palestras sobre a fé protestante, tanto Simonton quanto Blackford falam para ele, contam a história para ele, da Reforma até os puritanos, e como a fé presbiteriana ela está avançando no mundo todo. Então, depois de várias palestras longas e proveitosas, o sacerdote, então, ele volta para casa no dia 24 desse mesmo ano, né, de maio de 64, e ele, então, volta para casa decidido. Ali morreu o padre. Dia 24 de maio de 1864, morre o padre católico e nasce um pastor presbiteriano. Então, ele decide, não dá mais para eu ficar sendo um padre. Agora eu tenho que tomar uma decisão, e então ele volta para casa decidido a isso. E depois dessa conversa, até para Alexandre Blackford, que embora era um missionário, era um homem mais racionalista, ele então se surpreende, né, com a conversão de José Manuel da Conceição, e ele escreve... narra, né, como ficou surpreso dessa conversão e dessa decisão de José Manuel Conceição, a ponto de nós termos essa fala de José Manuel da Conceição, né?
Diz assim, foi só no primeiro instante em que compreende, foi só no instante em que, compreendendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, também comecei a senti-lo, e começando a senti-lo, achei o que em toda a minha vida procurava de balde fora do Evangelho, a paz da alma que o mundo não pode dar e nem tirar. Então, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Dentre os muitos sofrimentos que José Manuel da Conceição tinha, ele tinha lutas internas dentro dele que causavam tristeza, causavam até mesmo o que depois a gente entenderia que é a depressão. Ele era um homem muito cheio de conflitos internos, um homem muito sofrido internamente. Ele tinha momentos de isolamento, e o isolamento foi algo que foi muito praticado na vida dele por causa desses conflitos. E então, assim como Lutero, lembra como Lutero também procurava através das penitências, procurava através dos votos, se resolver com Cristo, até no dia que ele abriu Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé, e aí mudou a visão de Lutero. Assim também foi na vida do reverendo José Manuel da Conceição. Depois dessas conversas com Simonton e com Blackford, ele então entende, compreende que pronto, o que ele precisa para que os pecados dele sejam perdoados? O sangue de Jesus Cristo. Não precisa mais de votos, de penitências, não precisa mais de nenhum sacrifício, somente do sacrifício que já foi feito. E então ele abraça a fé protestante. Na volta, ele passa por Campinas e leva consigo a irmã Gertrudes do Armaral, com apenas 15 anos, que fora educado pela família Bierhardbach, né? Então ele já começa, através da sua conversão, ele já começa então a trabalhar, já começa a catequizar, já começa a fazer a obra do Senhor. Depois foram para Rio Claro, onde Gertrude se casou no início de junho com José Rufino, que vai ser um personagem importante também, que é o Inhosé, que seria irmão do futuro pastor da igreja, o Antônio Pedro. Então, o José Manuel da Conceição, ele se converte, entende a fé, compreende, se converte, e então ele começa a fazer o quê? Trabalhar. Vamos, segue, vem, vamos comigo, passa a fé, vai trabalhando e ganhando almas para o Senhor. Em 4 de outubro de 64, José Manuel da Conceição escreve sua carta de abjuração da fé católica para o bispo de São Paulo, Dom Sebastião. E essa carta é uma exposição do que ele passou a crer e se tornou uma apologia da fé evangélica. Um trecho dessa carta diz assim: essa é a carta que ele manda para o bispo Dom Sebastião, negando, dizendo assim, olha, eu não tenho mais como continuar, não tenho mais como prosseguir. Então, ele escreve isso: salvação de graça. A salvação é um dom concedido de graça aos que creem no Filho de Deus. Isso vai contra a fé católica. Depois ele diz: sacerdócio universal dos crentes. O dom do Espírito Santo acompanha a remissão dos pecados. Ele é o autor da nova vida interior, em que consiste a essência do cristianismo. Então, não precisamos mais somente ouvir o que o bispo está dizendo na igreja domingo lá e seguir a linha do que está dizendo. Nós entendi agora o sacerdócio universal. E aqui é algo que ele vai confrontar mesmo. A Bíblia como única regra de fé. Quando a Bíblia correr pelas mãos de todo o povo, então se hão de realizar as promessas do Salvador, que a religião dele prevaleça em toda a terra. Então, essa é o confronto, né, de José Manuel da Conceição, expondo a sua fé a Dom João, dizendo: já deu, já chega, eu creio agora nesses 3 pilares: salvação pela graça, sacerdócio universal, e eu creio que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Então, no dia 23 de outubro, José Manuel da Conceição faz a sua pública profissão de fé e é batizado pelos reverendos Blackford e Simonton, lá no Rio de Janeiro. Profere breves palavras, né, o Simonton e o Blackford, e o ex-padre explicou aos
presentes o passo que a vida dá dado. Então, José Manuel da Conceição explica para as pessoas que agora ele não é mais padre, não segue mais os ritos católicos, não segue mais a fé católica, agora ele está abraçando publicamente o presbiterianismo, a fé reformada. A série de conferências que se fez foi o seu primeiro trabalho como evangélico. Sendo culto, eloquente, a sua conversão causou consternação no clero católico e não era de se esperar outra coisa. Um homem do tamanho dele, com a eloquência, com toda a capacidade de transmissão da fé, um homem que tinha um engajamento muito forte com a igreja, um homem que se entregava, de fato, ao serviço. É claro que o clero não ia sentar e falar assim, tá bom, beleza, segue, vai na paz, é isso que você quer. Não, isso causou uma irritação no clero, a ponto de José Manuel da Conceição ser perseguido por isso. Ele passa, então, a colaborar com os missionários na redação do jornal Imprensa Evangélica, um jornal que foi muito importante na nossa história, cujo primeiro número foi lançado em 5 de novembro. Então, ele é um dos que trabalham diretamente no jornal A Fé Evangélica. Em dezembro de 1865, Simonton, Blackford e Schneider organizaram em São Paulo o presbitério do Rio de Janeiro, constituído de 3 igrejas, Rio de Janeiro, São Paulo e Brotas, e ligado ao sínodo de Baltimore, nos Estados Unidos. No dia 17 de dezembro de 1865, José Manuel da Conceição foi ordenado ao ministério pastoral. Então, qual é o dia que por que a gente comemora o dia do pastor presbiteriano, dia 17 de dezembro? Por causa de Simonton, por causa de José Manuel da Conceição. Então, qual é o dia do pastor brasileiro? O dia da conversão do ex-padre e agora pastor José Manuel da Conceição. Tá? Então, por isso que tem esse dia, grava aí. E olha que Simonton escreve sobre o ministério pastoral, aqui dentro dessa ocasião em que José Manuel da Conceição está... o WhatsApp aqui aberto, aqui, deixa eu fechar ele. Pronto. Fecha. Pronto. Escreve assim, José Manuel da Conceição, que se achava presente, participou seu desejo de ordenar-se ministro do Evangelho de Jesus Cristo, resolveu o presbitério, respondendo à consulta do moderador, proceder aos exames indispensáveis, interrogando o candidato sobre os motivos que o levaram a desejar o ministério da palavra. Feitas várias perguntas sobre as provas que possuía da sua vocação, bem como sobre se adotava cordialmente a confissão de fé presbiteriana, a todas, Conceição respondeu de modo satisfatório, professando-se levado unicamente pelo sentimento de dever e pelo desejo de contribuir para a salvação das almas e a glória de Jesus Cristo. Então, Simonton, ele atesta aqui a conversão e o porquê que o reverendo José Manuel da Conceição está sendo levado ao ministério. Só que, como já era de se esperar, por causa do seu perfil, pouco tempo depois, o que acontece? José Manuel da Conceição, sem avisar ninguém, ele parte, de repente, regressando para Brotas, onde viviam quem? A Gertrudes, né, e o seu esposo, José Rufino, aquela menina que tinha 15 anos, que agora é casada, que constitui ali uma família presbiteriana em Brotas. Ele se debatia com uma grave crise de consciência por causa da sua vida anterior. Qual é o problema agora que ele está passando? Eu ensinei muita gente errado. O que eu fiz? Agora, esse sentimento nele corroía ele por dentro, dele saber que ele tinha ensinado muita gente ao erro, tinha levado muita gente a abraçar uma fé que não era a fé autêntica. Depois de algumas viagens com os missionários e depois de muito esforço paciente dos mesmos, no sentido de tranquilizá-lo, ele supera esse sentimento de culpa que o atormentava. Então, precisou dos missionários conversar com ele, falar, olha, né, Deus perdoa, foi um tempo da ignorância, um tempo em que você não sabia o que estava fazendo, você também estava no erro. Então, isso vai consolando o coração de José Manuel da Conceição, então ele vai sabendo lidar melhor com isso. Foi então que, em 65, que escreveu a sua bela e inspiradora
profissão de fé evangélica. Então, depois que ele consegue meio que se resolver com esses conflitos internos, ele escreve uma das obras muito importantes para nós, presbiterianos, que está na nossa história, que é esse livro inspirador, que é muito inspirador, principalmente para os novos ministros, que é a profissão de fé evangélica de José Manuel da Conceição. No dia 13 de novembro desse mesmo ano, graças ao seu trabalho evangelístico e à colaboração dos missionários, foi organizada a primeira igreja presbiteriana de Brotas e a primeira do interior do Brasil. Então, notem, qual era a grande característica das igrejas reformadas? Abrir pontos de trabalho nas capitais e nos locais de maior trânsito. Rio de Janeiro, São Paulo, depois Recife, as capitais nordestinas. Mas o reverendo José Manuel, ele está na história como sendo o primeiro pastor a abrir um trabalho fora das grandes cidades, fora do local, dos grandes locais. Então, Brotas passa a ser a primeira igreja presbiteriana no interior do Brasil. Tá? No interior do Brasil, essa é uma informação muito importante. Blackford recebe, por profissão de fé, 11 pessoas da família de Gouveia, né? Lembra quem é Gouveia, né? É o marido da Gertrudes, tá? E aí batiza 10 crianças ali naquela ocasião. Conceição apresenta a mensagem e fez uma tocante oração de encerramento, e assim Brotas vai crescendo e se estabelecendo como igreja. Porém, contudo, todavia, este homem que sempre foi polêmico na sua vida, e ele nunca deixou de ser polêmico, Conceição deu muito trabalho para os irmãos presbiterianos que eram muito organizados. Então, você imagina, se nós hoje temos ideia que o presbiterianismo no Brasil ele é organizadíssimo, né, e é organizado, o americano era muito mais. Então, em diversas ocasiões, seus colegas de ministério pediam para ele aceitar o convite e ficar como pastor da congregação ou da igreja, ficar ali quietinho, trabalhando, pregando, ensinando, discipulando. Mas, para o ex-padre, que ainda sofria dos seus conflitos internos, a evangelização em longas caminhadas pelos mesmos lugares que havia passado antes era prioridade. O que ele queria fazer? Fazer toda a trajetória que ele fez como padre, passar de novo e como se fosse consertar o que eu fiz de errado. Então, isso estava no coração dele. Ele não queria ficar preso num púlpito, num local. Ele queria desbravar mesmo, queria repassar por todos os locais que ele, como padre, passou, e agora falar, olha, aqui agora eu quero consertar o que eu fiz aqui. Conceição, então, ele não tinha, como a gente diz, não tinha tempo ruim. Precisava viajar lá para Limeira. Se tivesse uma mula para viajar, ele iria. Se não tivesse, ele iria do mesmo jeito. Tá? Se fosse a pé, de carro, ou não importa a distância, ele ia sempre com muita alegria no coração e esperança de que Deus o usara com poder e glória. Este era o reverendo José Manuel da Conceição, um homem que não media distância, não media dificuldade para levar a fé àqueles que precisavam ouvir, principalmente nos locais em que ele passou como padre. Então, irmãos, isso é um breve apanhado da história, da biografia deste homem. Está aqui na nossa revista, na introdução, essas informações, todas elas estão na nossa introdução, eu trouxe alguns acréscimos a mais, para que a gente possa entender a riqueza que está dentro da biografia desse homem. Claro que, quando nós falamos de biografia de alguém que foi tão importante, alguém que teve uma contribuição gigante para o presbiterianismo do Brasil, ela é resumida. Não é toda, porque senão a gente ficaria aqui muitas horas falando da biografia desse homem. Mas, por que esse homem sofre? Né? Por que esse homem sofre tanto? E aqui nós temos o Salmo 129, pode abrir aí, Salmo 129, ele vai nos ajudar a entender algumas coisas entre o chamado que Deus tem na nossa vida, Deus nos chama para a sua obra, nós, ao ser chamados por Deus, nós nos empenhamos no trabalho, nos entregamos no trabalho, nos dedicamos no trabalho, damos a nossa vida pelo trabalho do Senhor. E o que nós esperamos quando nós nos entregamos ao trabalho, quando nós nos dedicamos à obra do Senhor, quando nós realmente
vestimos a camisa do Evangelho, o que a gente espera? A gente espera êxito, a gente espera felicidade, a gente espera se dar bem. Ninguém que vem à fé para sofrer, concorda? Ou alguém aqui veio na fé para sofrer? Eu não vim. Acho que ninguém veio. Todos nós, quando nós um dia abraçamos a fé protestante, e na nossa pública profissão de fé, a gente veio com esperanças o quê? De ser feliz, de ter uma vida boa, de ter uma vida tranquila. Agora, com essa alegria que está dentro de nós, assim, está quase que explodindo para fora, a gente não vai esperar que vai vir sofrimento. Mas é algo que vai vir, que vem. Mas o sofrimento, ele não vem para nos eliminar ou para nos minar. O sofrimento tem um propósito. E o Salmo 129, nesses 2 primeiros versículos, ele tem algo muito interessante a nos ensinar. Então, olhando para isso, nós vamos entender que a questão do sofrimento, ela é algo forte, tá? Ela tem uma forte temática entre o povo de Deus. Na história do povo de Deus, nós vamos ver que essa é uma temática. Quais os homens que não sofreram na Bíblia? Aponte um nome na Bíblia que não sofreu. Homem ou mulher? Quem acertar, quem trouxer um nome, ganha a Bíblia, que é a minha Bíblia novinha. Ó. A Bíblia da Herança Reformada. Um nome de quem não sofreu. Gente, vocês não querem uma Bíblia nova? Está novinha. Aponte um nome só. Tem um monte na Bíblia. Qual foi o nome de um homem ou uma mulher que abraçou a fé e não sofreu durante toda a sua vida? Jó, né? Jó? Não, Jó não, né? Quem? Davi? Não, também não, né? Paulo teve a vida boa, né? Ah, vocês estão esquecendo do exemplo maior. Ele não sofreu, né? Jesus. Não tem. Todos os homens e mulheres na Bíblia sofreram a exemplo do seu Senhor. A exemplo do seu Senhor. Então, o sofrimento, ele recebe essa temática muito forte na nossa história, na história do povo de Deus. E, olhando para isso, nós somos tocados pelos testemunhos que falam sobre o sofrimento dos servos do Senhor, seja na Bíblia, seja fora da Bíblia, né? Por exemplo, como na próxima lição que nós vamos estudar, nós vamos ver que, às vezes, a morte vem para aquele que é fiel a Deus de fato. Vem, acontece. Como aconteceu com Gerard Butler e o seu grande amigo Inho. A morte vem, e é inevitável. E aí, nem por isso nós vamos dizer, Deus não foi conosco, Deus não nos abençoou. Né? Então, o salmista nos ensina, primeiro isso no verso 1. O que ele diz no verso 1? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora, ó Israel. Então, o salmista está dizendo que ele era muito sofrido. Que desde a sua mocidade, ou seja, não era um sofrimento que aconteceu agora, não foi algo que aconteceu agora, sem querer, de surpresa. O sofrimento já vinha o acompanhando desde longo tempo. Desde longo tempo. Desde de muito tempo. Então, o salmista, ele lembra, o sofrimento é uma realidade. É uma realidade. O salmista, ele fala, então, do sofrimento de uma maneira intensiva. Primeiro, aqui, ele repete a expressão que angustiaram. Por 2 vezes, ele vai repetir isso no Salmo. Né? Muitas vezes me angustiaram. Aqui ele diz isso para dizer que eram o quê? Grandes as suas angústias. Segundo, ele usa uma expressão de repetição daquilo. Além das minhas angústias serem muitas, ou seja, não é uma angústia, mas são muitas angústias, o que acontece? Agora elas se repetem muitas vezes, ou seja, elas acontecem muitas vezes. Elas são grandes, não são novas, são antigas, e elas se repetem muitas vezes. Então o salmista está dizendo, eu sofro uma grande angústia, uma angústia e um sofrimento intenso. Porém, este salmo não é um salmo de lamento, não é um salmo que o salmista só usa a lamentação. Ele, então, no verso 2, ele vai dizer, muitas vezes, né, assim como na primeira, me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia,
não prevaleceram contra mim. Nota, as duas estrofes são quase semelhantes. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Então, diga agora, Israel. Fale agora, Israel. Mas, todavia, não prevaleceram contra mim. Então, não é um salmo que trata de lamentação, mas também não só o reconhecimento da preservação divina. O salmista fala do sofrimento sobre a preservação, ou seja, nós sofremos, mas Deus nos preserva. Então, o que o salmista está nos ensinando aqui? Que há algo que nós precisamos compreender. Primeiro, por que o crente sofre? Por que nós sofremos? Se nós somos fiéis a Deus, se a gente se dedica a Ele, se a gente abre mão dos nossos afazeres para estar na casa de Deus, combina sofrimento e Deus? Há uma combinação entre eu servir a Deus e sofrer? Quer dizer que eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que sofrer? Por que isso? Há uma correlação disso aí? Então o salmista está nos ensinando, embora os sofrimentos eles acontecerão e serão muitas vezes em nossa vida, Deus nos preserva, Deus nos guarda, tá? Deus nos protege. Olhando para essa questão do Salmo, que tem muitos a nos ensinar, porque o salmista ele vai mostrar isso de forma muito clara quando ele diz, no verso 5, isso, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva do telhado, que seca, tal. Então ele vai dizer aqui, qual é o sentimento dele diante da justiça de Deus? Uma vez que Deus é justo, agora aqueles que vos perseguem serão o quê? Envergonhados e repelidos, e o Senhor os aborrecerá. Então o salmista entende que, embora ele sofra, embora haja aflição sobre a vida dele, tenha essa perseguição, ele vai ser preservado por Deus, e a preservação de Deus vai fazer com que os seus inimigos fiquem envergonhados. E olhando para a história do nosso personagem, ele, como o seu trabalho era intenso, e também o sofrimento era intenso, os relatórios que eram entregues dos missionários que estavam no interior das cidades, das capitais, os relatórios mais longos e mais extensos eram do reverendo José Manuel da Conceição. Mostra que as viagens que ele tinha feito no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, nas Minas Gerais, em algumas localidades ele era muito bem recebido, como foi, por exemplo, em Taubaté e em Guaratinguetá, onde ele recebe apoio até mesmo dos padres locais. Ele é abraçado, ele é recebido, ele é benquisto nessas cidades e em algumas outras. Porém, em outras localidades, ele sofre uma oposição muito forte, como, por exemplo, na cidade de Lorena ou na cidade de Campanha da Princesa, onde ele foi até mesmo espancado. Tá? O reverendo José Manuel da Conceição foi espancado nessas cidades, deixado ali quase como morto. Tá? Só que isso não foi suficiente para fazer com que a fé do reverendo José Manuel da Conceição se esfriasse e ele deixasse, então, de servir ao Senhor. O reverendo José Manuel da Conceição exerce seu ministério de maneira sacrificial e abnegada. Qual o método que esse homem tinha? De vila em vila, de casa em casa, pregando, lendo e expondo a Bíblia. Vivia como um nômade, pregando em todas as partes e experimentando toda sorte de privação. E essas privações lhe prejudicaram, inclusive, a sua saúde. Ele passava a noite em qualquer lugar que lhe oferecessem. Tá? Qualquer lugar que lhe oferecessem, qualquer local que dava para ele ali, em sinal de reconhecimento, ele servia essas pessoas servia de enfermeiro, ou servia os doentes naquele local. Então, onde ele recebia abrigo, ele também, em gratidão àquelas pessoas, ele trabalhava para ajudar os doentes daquele vilarejo. Então, ele também se prestava a serviços pequenos, como, por exemplo, a varrer o chão, a lavar louças, a ajudar na limpeza da casa. Esse homem se alimentava-se de maneira frugal, ou seja, de maneira muito mal, mesmo assim, era pouca a preocupação dele com a alimentação. O seu único vestuário era o que que cobria o corpo. Ele não era um homem que tinha um guarda-roupa cheio de roupa, como nós temos hoje. Escolher o terno cinza, o preto, o terno branco, o terno azul, vou com esse
gola mais aqui, não, ele tinha somente a roupa do corpo. Ele alimentava-se muito mal, tinha somente pouca coisa, tá? Nas longas peregrinações, ele ocupava horas e horas escrevendo os seus sermões, traduzindo artigos e fazendo anotações que ele julgava ser interessante e curiosa. Quando ele se demorava por algum tempo em algum local onde se podia dispor de comodidade, então ele fazia o quê? Passava limpo os seus sermões, os seus hinos, as notas e traduções. Então ele era muito didático e muito comprometido com os seus escritos. Todos esses papéis ele levava consigo embrulhado em um pano de saco até poder dar-lhes o destino apropriado, enviando aos amigos ou à redação do jornal Imprensa Evangélica. Ele tinha uma presença nobre e atraente, voz harmoniosa, grande eloquência e pureza de vida. O pouco que possuía, ele dava aos pobres. Então, notem, a vida desse homem não foi uma vida de um ótimo salário, não foi uma vida com uma bela de uma casa, não foi uma vida com muitas roupas, com carro do ano, não foi uma vida em que ele passava pelo local, então recebia ali os louros, recebia os elogios, não, foi uma vida sofrida de fato. Alguns estudiosos apelidam ele de o São Francisco brasileiro. Lembra da história de São Francisco de Assis, né? Um homem que abre mão de todos os bens para viver uma vida entre os pobres. Então, o reverendo José Manuel da Conceição recebe esse apelido de ser o São Francisco brasileiro, aquele homem que ele é desapegado a bem material. Qual é a intenção desse homem? O que esse homem tem no coração? Pregar o Evangelho, ainda que seja por sofrer por causa do nome de Cristo. Então, essa vida de reverendo José Manuel da Conceição, olhando para o Salmo 129, para outros escritos da Bíblia, para a vida de um homem como Paulo, que a exemplo do reverendo José Manuel da Conceição, era um homem que perseguia os cristãos através da sua fé judaica, e agora Deus converte ele, e ele passa então a pregar para aqueles a quem ele outrora ensinava a lei, né? E foi um homem que o próprio Cristo disse: agora você vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. De perseguidor você vai ser o perseguido. José Manuel da Conceição sofre isso na sua pele também, tem esse ensinamento para ele também. Só que a vida desses homens, assim como os meninos de Guanabara, o reverendo José Manuel da Conceição, os próximos que iremos estudar, e tantos outros que a Bíblia relata, vai contra essa teologia da confissão positiva, do evangelho da prosperidade e do evangelho triunfalista. Esse falso ensino que hoje, infelizmente, permeia a igreja, a ponto da gente ter aí pregadores mirins do iPhone, que pregam a confissão positiva, pregadores famosos que dizem que você não pode ser afligido, que você não pode sofrer, que você obrigatoriamente tem que ser abençoado, tem que ser próspero, tem que ser feliz, e que nenhum mal vai te atingir se você aceitar a Cristo. E se você sofre, é porque você cometeu algum pecado. É o que ensinava quem? O Elifaz. Lembra lá o Elifaz em Jó, capítulo 4, versículos 7 a 9? Elifaz disse isso para Jó. Jó, é óbvio, o que você está passando só tem uma explicação. Só tem uma explicação. Deus é justo. Então Deus não ia fazer isso com você, fazer você perder filhos, perder bens, ficar doente. Só tem uma explicação. Confessa o teu pecado, Jó. Era isso. A pregação do Elifaz foi essa. Confessa o teu pecado. Certamente você tem pecado contra Deus, Jó. O problema é esse, é o pecado. O que esses pregadores da nossa época fazem? Se você está sofrendo, o problema é que você está em pecado. Confessa o teu pecado. E aí você vai ver em muitas igrejas, se é que você já não viu, aquela faixa assim: entre aqui e os seus problemas acabarão. Vem aqui, o homem de Deus vai orar e todos os seus problemas serão eliminados. Você será curado, você será próspero, você terá uma vida feliz. Porque o profeta, o homem de Deus, vai orar e os problemas da sua vida vai acabar. Então, esse evangelho triunfalista, dessa teologia maléfica da prosperidade e dessa confissão positiva que é: eu determino a bênção sobre a minha vida hoje, eu vou receber do Senhor o melhor,
eu vou comer do melhor do Senhor, eu vou entrar no mercado e Deus vai me dar tudo o que eu precisar naquele mercado, do arroz, a farinha, a carne não, o vegetal, mas tudo o Senhor vai me dar. Porque o Senhor prometeu que eu vou comer o melhor dessa terra. Então eu não quero aquele alimentozinho, eu quero o melhor. Eu quero frequentar os melhores restaurantes. Irmãos, eu cansei de ver isso em igreja. Eu cansei de ver isso. Quando eu estava escrevendo a minha monografia no Mackenzie, eu fiz uma pesquisa em muitos locais. Eu cansei de ver isso. As pessoas, pregadores, dizendo assim, olha, hoje Deus está tirando você do sofrimento. Hoje Deus está acabando com o seu sofrimento. Vem aqui, faça a sua oferta de sacrifício e nós vamos orar e vai acabar o seu problema. Eu vi gente entregando chave de carro na minha frente, assim, pegando, porque quem? Imagina, se alguém falar para você que vai acabar o sofrimento na sua vida e você só precisa entregar a chave do seu carro, o que você faz? Entrega. O problema é que isso não vai dar certo. Mas todo ser humano quer se livrar do sofrimento. Ninguém quer ficar enfermo numa cama, ninguém quer passar privação financeira, ninguém quer passar privação emocional e espiritual. Nós queremos viver livre do sofrimento. Mas, como diz a palavra do Senhor, o sofrimento faz parte da nossa vida. E agora, qual é a refutação que se dá a essa teologia maléfica, positiva, prosperidade, o falso triunfalismo, e a mais moderna dos dias de hoje, que é a teologia do coaching, né? Como que a Bíblia responde? Primeiro, nós temos aqui 1 João, capítulo 5, versículo 19, dizendo que este mundo, ele jaz no maligno. Este mundo, ele vive dentro da cosmovisão do maligno. Quem opera nesse mundo? O maligno. E ele operando neste mundo, ele não vai trazer o quê? Bênçãos. Ele vai trazer o quê? Maldade. Ele vai trazer, realmente, sofrimento a todos os povos. Não só os crentes, mas todos os povos. Justamente nós, crentes, somos os que mais temos a chance de sofrer. João 16, 33 diz isso, João 15, 2 Timóteo, 1 Pedro, isso está nas Escrituras. Lembra qual foi a oração de Jesus a Deus intercedendo para os seus discípulos? Senhor, livra-os do maligno. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, o Senhor está dizendo, eles vão ser afligidos, eles vão sofrer pelo meu nome, eles vão morrer pelo meu nome, mas eu peço que o Senhor os livre do mal, os guarde do mal. Todos sofrem, não só crentes, todos sofrem. Nós conhecemos pessoas que não são crentes, que sofrem, assim como crentes sofrem. Todos os dias, meus irmãos, morre gente crente e morre gente não crente. Todo dia tem um crente desempregado, tem um não crente desempregado. Todos os dias, famílias descrentes estão sofrendo rupturas, famílias crentes estão sofrendo rupturas. Todos os dias, pessoas crentes estão passando por privações financeiras e outras básicas, crentes também. Então, não existe isso de que uma gama da sociedade, por determinada fé que ela siga, ela vai ficar ausente do sofrimento. Por melhor que fazemos, nós não conseguiremos evitar o sofrimento. Agora, o que a Bíblia nos ensina? Como enfrentar o sofrimento. Ou seja, ou melhor, né? O que fazemos quando enfrentamos o sofrimento? E não o que o sofrimento faz conosco. Nós invertemos a coisa. O que nós fazemos com o sofrimento quando ele vier? E não o que o sofrimento vai fazer com a gente quando ele vier. José Manuel da Conceição, assim como outros, enfrentaram o sofrimento com a alegria da salvação. Com alegria. Lembra do nosso estudo de quinta-feira? O salmista ele começa os salmos em angústia, em sofrimento. Por que ele está assim? Por causa das perseguições que o rei está enfrentando. E perseguições externas e perseguição interna. Mas qual é o consolo que o salmista recebe? O consolo de que Deus reina. O Senhor soberano reina. E então agora o salmista, depois que ele entende isso, ele faz o quê? Ele louva a Deus. E ele sabe que a convocação de Deus para o louvor da sua glória é porque Deus preserva o seu povo. Mas também Deus convoca o ímpio para o quê? Para o julgamento, para o envergonhá-lo,
para o aborrecê-lo, como diz o Salmo 119. Então, irmãos, nós temos que entender que as ações hostis, elas acontecem, tá, sobre todo o povo. E nessa perspectiva, o salmista, no Salmo 119, narra o sofrimento, o cativeiro, a ação de seus opressores, mas também faz uma análise positiva. Onde ele vê o sofrimento, ele vê o quê? A preservação de Deus. Aonde ele vê o cativeiro, ele enxerga o quê? A libertação. Aonde ele vê a ação ímpia e hostil dos seus opressores, ele vê o quê? O juízo de Deus. É isso que o salmista enxerga nessa perseguição. Opa, não está indo aqui. Bom, qual a relação, então, de uma vida devota a Deus, que faz com que passemos pelos sofrimentos da vida? Qual a relação disso que tem com a aliança pactual? Quantos aqui sabem o que é aliança pactual? Quantos sabem aqui, já estudaram, já leram sobre a... Não foi? Agora sim. Quantos já tinham ouvido falar da aliança pactual de Deus com o seu povo? Pacto das obras. Quantos? Pacto da graça? Não? A aliança pactual é algo fundamental na nossa teologia, meus irmãos. Nós não podemos deixar de ler sobre o pacto das obras e sobre o pacto da graça. Tá? Por quê? Porque nós somos aliancistas. Diferentemente de outros ramos do cristianismo, por exemplo, os pentecostais, quase em sua essência, são dispensacionalistas, assim como alguns batistas. Tá? Então, isso tem uma diferença teológica, mas assim, gigante. E eu preciso entender por que eu sou um aliancista, por que eu não sou um dispensacionalista, por que eu não creio no período de dispensação e por que eu creio na aliança de Deus com o seu povo. Então, nós precisamos entender. A teologia pactual, ela estrutura todo o ensino reformado em todas as áreas da nossa vida. Tá? É a partir da teologia do pacto que entenderemos que ela está intimamente ligada ao quê? À cristologia, ou seja, a vida de Cristo, a eclesiologia, a vida na igreja e a vida cristã na prática. Ou seja, ela integra todo o ensino bíblico. Se eu não entender a aliança de Deus com o seu povo, irmãos, eu não vou entender nada das Escrituras. Eu não vou entender por que a gente sofre, eu não vou entender o porquê da salvação, eu não vou entender nem o porquê do pecado, livre-arbítrio, predestinação. Eu não vou entender nada disso se eu não entender que Deus tem um pacto com o seu povo, que tem uma aliança com o seu povo. E essa aliança com o seu povo, ela é inviolável. Inviolável. Quando nós atentamos para a leitura mais precisa das Escrituras, nós percebemos que a teologia do pacto é apresentada de forma implícita desde o princípio, desde Gênesis. Então, por exemplo, alguns irmãos entendem que Deus fez aliança com o povo a partir da queda. Nós entendemos que a aliança de Deus já é anterior a isso. Tá? E nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Então, conforme escreveu o Dr. Palmer Robertson, né, ele escreveu assim: a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Quando Deus entra em relação de aliança com os homens, ele de maneira soberana institui um pacto de vida e de morte. Tá? Então, Deus se aliança com o seu povo, tá? Dando ao seu povo, então, possibilidade de usufruir dessa aliança de que ele, Deus, fez com o seu povo. E essa aliança ela precisa ser administrada por alguém. Então, Deus administra esse pacto com o homem
de forma soberana. Nós vamos ver isso e entender um pouco mais. Quando nós estudamos a verdadeira teologia, descobrimos que Deus sempre se revela de forma pactual aos seus eleitos. Quando Deus decide criar o homem, ele cria o homem com um propósito de pacto. Deus não cria o homem sem propósito, é um propósito pactual. Ele falava com o homem diariamente, na viração do dia. Deus se inclina num estado de condescendência, mesmo não necessitando do homem decidir manter o relacionamento com ele. O Senhor estabelece então com o homem um pacto. Quando ainda ele estava em seu estado de inocência, Deus o coloca no meio do jardim e lhe dá uma ordem que contém bênçãos e maldições. Então, ou seja, o pacto das obras qual era? Só que o homem só tinha que cumprir uma coisa no pacto das obras que Deus fez com ele. Qual era? Obedecer. Obediência. Não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só isso que o homem tinha que fazer. O pacto das obras consistia em um só fator: obediência à lei de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 7, na seção 1, mostra como Deus decide curvar-se para manter um relacionamento direto com o homem. Olha o que diz a nossa Confissão de Fé. A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, contudo, nunca poderiam fluir nada dele como sua bem-aventurança e recompensas, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, o qual agradou ele expressar por meio do pacto. Quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, nós vamos ver que o pacto de Deus com o seu povo, esse primeiro pacto, olha o que diz a nossa confissão de fé. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Neste pacto foi a vida prometida a Adão. Né? Se você quer viver, então faça o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sobre a condição da perfeita obediência pessoal. Então, havia uma promessa naquele primeiro pacto. Qual era a promessa? Qual era a promessa? Não, a promessa. Vida. Qual era a condição de cumprir esse pacto? Obediência. Então, o primeiro pacto das obras consiste na obediência, em que proporciona vida, tá? A ele e a sua descendência. Tá? A ideia é que Deus dessa aliança, é que Deus, então, se rebaixa ao nível do homem como seu amigo, coisa que jamais aconteceria partindo do homem. O homem não tinha como se aliançar com Deus, oferecer algo além do que ele possuía. Deus sim, Deus poderia se igualar ao homem, o homem não poderia se igualar a Deus. Então, Deus se iguala ao homem, né, nesse sentido, e o pacto possibilita ao homem um relacionamento mais profundo com o seu Criador. Bom, o homem, como nós sabemos, o que acontece nesse primeiro pacto das obras, ele não é cumprido por quê? Por quê? Isso, ao rompimento da condição. Qual era a condição? Obediência. Houve, então, o rompimento da obediência. Com isso, então, o homem peca. E, então, Deus estabelece com o homem o pacto da graça. Foi. Então, vimos que esse primeiro pacto do homem, o pacto das obras, falhou. Consequentemente, a morte veio como punição a ele e a seus descendentes. Tá? Então, a morte, ela é o resultado, a morte física, espiritual, é o resultado do rompimento da obediência de Deus com o homem através do pacto das obras. Todavia, enquanto o primeiro Adão nos presenteia com a morte por sua desobediência, Deus faz o quê? Uma nova aliança, ou renova a sua aliança com o homem, que é o pacto da graça. O segundo, tá? Em Cristo, somos beneficiados com a ressurreição nele, e todos os eleitos são vivificados.
Por fim, observamos a importância de estudar as Escrituras numa perspectiva pactual, que vai fazer aplicações na cristologia, eclesiologia e família cristã. Então, a nossa confissão de fé diz que o primeiro pacto não sendo cumprido, então, ele causa a morte entra no cenário da vida humana por causa da quebra da obediência. Então, Deus estabelece um segundo pacto com o homem, o pacto da graça. Diz assim a nossa confissão de fé: o ser humano, tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado de o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores vida e salvação por Jesus Cristo, exigindo daqueles a fé neste para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. Então, o pacto das obras, ele tinha uma promessa, vida, mas ele tinha um requisito para se obter a vida, obediência. O homem rompeu com esse benefício da vida, desobedecendo. O pacto da graça, qual é a promessa do pacto da graça? Qual? Vida eterna através da ressurreição. Qual é o requisito para se obter a vida eterna através da ressurreição de Cristo? Crer em Jesus. Então, agora, nós precisamos ter fé em Jesus, para que nós venhamos a obter a promessa que há no pacto da graça. Então, não esqueça mais disso. Pacto das obras, qual é o requisito? O requisito, obediência. Qual é a promessa? Vida. Pacto da graça, qual é o requisito? Crer em Jesus ou fé. Qual é a promessa? Vida eterna através da ressurreição de Cristo Jesus. Pronto, decoraram. Então, nunca mais vocês vão esquecer. Na próxima aula a gente pergunta isso de novo. Tá? Sei que agora vocês vão decorar. Então, ainda a nossa confissão diz ainda que este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento em referência à morte de Cristo, o testador e a herança eterna, com tudo o que lhe pertence legado neste pacto. Então, isso é muito importante quando nós estudamos. Então, nós podemos observar que no primeiro pacto com Adão, então, esse pacto das obras, o homem falha, Deus estabelece um novo pacto, o pacto da graça. Então, agora nós somos beneficiados com a ressurreição de Cristo e todos os eleitos são vivificados. Tá? Então, fechando aqui, quando nós olhamos para a aliança de Deus com o seu povo, nós percebemos que os sofrimentos não são capazes de nos eliminar ou de nos tirar da cena. Por quê? Porque Deus nos preserva em meio ao sofrimento. Irmãos, isso é muito importante para nós, muito importante. Por quê? Porque muitos de nós estamos passando por momentos de sofrimento neste momento, neste momento estamos enfrentando o sofrimento, seja qual for, seja uma enfermidade, seja luto, sejam as privações financeiras, sejam perseguições ideológicas, sejam perseguições de relacionamentos, pessoas que não gostam da gente pela nossa fé, mas nenhuma dessas provações, nenhum desses sofrimentos são capazes de nos parar e nos eliminar em nós a fé que Cristo nos colocou. E quando olhamos para esse texto lindo de Isaías, nós temos que nos alegrar, mesmo que no momento estejamos enfrentando embates dificílimos, mesmo que dentro de nós tenha uma luta imensa que vai nos corroendo dia a dia, mesmo que nós estejamos enfrentando o nosso pior inimigo, que não é o diabo, somos nós mesmos, a nossa natureza carnal. A palavra do Senhor diz: não tema. Não temas por quê? Porque eu o resgatarei, eu o chamei pelo meu nome, e você é meu. Olha que coisa linda esse começo do versículo de Isaías. O Senhor está dizendo: não tenha medo, eu vou te resgatar, eu vou te chamar pelo teu nome, pelo meu nome, né? Você me pertence. Deus está lembrando aqui que tem uma aliança, e que a aliança, quem se aliançou com o homem, não falha.
Essa aliança não pode ser rompida de maneira alguma. Por isso que nós pertencemos a Deus. Existe uma aliança que nem o diabo, nem o mundo, nem os anjos, ninguém pode romper essa aliança. E aí o profeta diz: quando você estiver atravessando as águas, ou seja, quando estiver enfrentando dificuldade, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não vão te encobrir. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Ou seja, nós somos preservados por Deus. Por causa da aliança divina, por causa da aliança com o seu povo, ainda que o sofrimento seja grande, ainda que as dores no corpo sejam intensas, Deus é o Deus da aliança, o Deus que não desiste de nós, o Deus que sempre nos sustentará em tuas mãos, em suas mãos. Concluindo a nossa lição, meus irmãos, Reverendo José Manuel da Conceição foi chamado por Deus porque era da família pactual. Embora ele viveu no seu início de fé num contexto oposto à Escritura, ensinando pessoas ao erro, à adoração falsa, Deus, em sua soberania, o tirou e o salvou da condenação eterna e o enviou como instrumento para resgatar os outros que estavam cativos nas prisões espirituais. O reverendo José Manuel da Conceição teve uma vida muito parecida com o apóstolo Paulo. Ele prega o erro e agora ele tem que voltar lá e consertar o erro que ele fez. Então, Deus o usa como instrumento para pregar o evangelho àqueles a quem no começo ele ensinou o falso evangelho. José Manuel da Conceição, ele falece no dia 25 de dezembro, dia do Natal, né? Em 1873, após sua última viagem missionária a pé, passando por Lorena, Sorocaba, Itapetininga e Itapeva. Ao continuar viajando a pé para o Rio de Janeiro, José Manuel da Conceição foi surpreendido por um policial que desconfiou da sua condição por estar descalço, estava todo sujo, descalço, já havia perdido os sapatos após tanta caminhada e mal trajado. Ele foi detido, gastou seus últimos recursos financeiros se alimentando, o que impediu de pegar o trem da última estação, o último trem na estação da cidade de Piraí. Continuou caminhando e até cair fadigado em uma venda em Vicente de Carvalho. Ele ficou 3 dias preso, quando ele foi encontrado por esses policiais, todo mal trajado, todo mal vestido, descalço, porque os sapatos já tinham desgastado, e então ele foi encontrado pelo delegado de Irajá, já desmaiado, quase que desmaiado, de tanta fadiga que ele estava tendo. E esse esse subdelegado, o Honório Gurgel do Amaral, levou ele para a enfermaria militar na cidade do Rio de Janeiro, e ele morreu, então, dormindo na noite de Natal. Foi assim o fim da trajetória de um homem que se desgastou pelo Evangelho, combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Esse foi o nosso personagem, José Manuel da Conceição. Muitas homenagens foram feitas a esse grande homem de Deus. Por exemplo, como a instituição que foi fundada em 1928 pelo reverendo William Vadel, em Jandira, nos arredores de São Paulo, recebe o nome de Instituto José Manuel da Conceição. Então, lá em Jandira, nós temos hoje uma igreja que é pastoreada pelo reverendo João Paulo Tomás de Aquino. O nome dessa igreja é José Manuel da Conceição. Nome este também que recebe o seminário que nós estudamos até o ano passado, ali na região de Campo Belo, em São Paulo, o seminário JMC, o seminário presbiteriano José Manuel da Conceição. Em Votorantim, cidade próxima de Sorocaba, a igreja presbiteriana está em uma avenida, na avenida principal, que também recebe o nome do reverendo José Manuel da Conceição e um busto em sua homenagem. Tá bom? O que nós podemos, então, olhar para a vida do homem de Deus, José Manuel da Conceição, ao exemplo do que o salmista fala, olhando para todo o contexto bíblico de sofrimento do povo de Deus? Nós devemos lembrar, meus irmãos, e aplicar isso na nossa vida. Isso deve ser uma aplicação, que o sofrimento, quando vier, deve ser enfrentado e experimentado para a glória de Deus. Tudo em nossa vida, em nossas vidas, deve ser feito para a glória de Deus,
1 Coríntios diz isso em duas ocasiões, capítulo 6 e capítulo 10. E o sofrimento não é exceção. Filipenses capítulo 1 nos faz lembrar isso. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, e isso inclui toda a nossa vida, vida do começo ao fim, inclusive durante os períodos de tribulação. Inclusive nos períodos de tribulação, nós vivemos para a glória de Deus. Paulo nos lembra isso em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. O sofrimento não é uma desculpa para deixar de servir a Deus ou glorificá-lo. Nunca pode ser uma desculpa. Não vou mais para a igreja não vou mais servir a Deus não, porque a coisa está difícil. Estou sofrendo muito, é perseguição, é o meu marido, é minha esposa, é o meu filho, é o meu vizinho, é no trabalho, é na escola. Não. Muito pelo contrário, é uma oportunidade excelente de demonstrarmos o nosso amor a Deus e a alegria em Cristo, servindo ainda mais para a glória de Deus. A Deus toda a glória. Então, meus irmãos, nós não temos que usar o sofrimento como desculpa para não servir a Deus. O sofrimento, ele deve ser um combustível a mais para nós, povo de Deus, servi-lo com mais alegria. Porque não somos, como diz a Escritura, somos melhores do que o nosso Senhor? Se o nosso Senhor sofreu, por que nós não sofreríamos? Se Ele, sendo justo, sendo puro, sendo limpo e não achado nele pecado algum, Ele sofreu, padeceu, a Bíblia chama Ele de homens de dores, diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, todo o nosso castigo, foi humilhado, sofreu violência física, apanhando na praça pública, sendo esbofeteado, privação de água, privação de comida. Se ele sofreu, sendo caluniado, perseguido pelo seu próprio povo, por que nós não poderíamos sofrer por causa do nosso Senhor? Quando o sofrimento vier, nós devemos nos alegrar, porque se é por causa de Cristo, nós somos privilegiados, porque sabemos que o Deus da aliança nos preserva até o fim. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumpri-lo até o fim. Algumas indicações de livros para vocês, tá? Esse livro do Dr. Silas Campos de Silas Souza, né? Silas Luiz Souza, é um livro que vai falar da história do ex-padre e agora pastor José Manuel da Conceição. Esses livros tem nas livrarias, tá? Tem o livro famoso do reverendo José Manuel da Conceição, o Excomunhão e Resposta, que é uma resposta dele agora à conversão. Também temos aí o livro do Mackenzie, que foi editado pelo Mackenzie, que é o livro que fala também da história e de muitas viagens do reverendo José Manuel da Conceição, mas muitas viagens interessantes para que a gente possa conhecê-lo. Assim também como o livro do Vicente Lessa, que vai falar também um pouco da biografia e da historicidade deste homem de Deus. Esse livro primeiro, escrito pelo doutor, na verdade que não é um livro, é um artigo, eu até vou mandar para vocês, esse que eu tenho ele, é do reverendo José Manuel da Conceição, um reformador nativo, ou seja, como ele é o primeiro pastor protestante brasileiro, então ele é chamado também de um reformador nativo, ou seja, ele reforma, ele vai evangelizando, vai levando a palavra de Deus ao seu próprio povo, o agora pastor reverendo José Manuel da Conceição. E aí, dois livros interessantes também, esse aqui eu tenho, esse da Jaqueline de Souza, aqui do Nordeste. Ela escreveu um livro, A Primeira Igreja Protestante no Brasil, né, a Igreja Reformada de Pontiguara. Então, ela escreve sobre esta igreja, e é bem interessante o desdobramento que o presbiterianismo vai tendo, principalmente no Norte e Nordeste, é bem interessante. E, para vocês que querem conhecer um pouquinho da história do culto protestante no Brasil, o Antônio Mendonça, ele tem esse livro que é uma tradução do Carl Hahn, né, que vai falar sobre a história protestante no Brasil. São indicações para que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa história de fé e possamos, assim, glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito. Amém? Essa foi a nossa lição número 11 deste domingo. Finalizamos glorificando a Deus. Se tiver dúvida, alguma pergunta, pode mandar no meu WhatsApp, pode
me parar pelos cantos aí na igreja que a gente tira as dúvidas. Amém?